Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele, enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Shalom, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem, na paz de Cristo, vivendo as promessas que Ele nos fez, que Ele nos faz, na verdade, através da Bíblia, né? Que Ele fala, chegai-vos a mim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, hoje, eu vou falar sobre orar e vigiar. Aconteceu algo comigo que, no momento, eu não percebi a gravidade do assunto, né? Só depois, quando eu fui refletir, é que eu percebi que eu poderia ter caído em uma cilada muito triste. Então, o que acontece? Eu já falei a vocês, né, que estou trabalhando e fazendo a faculdade. Só que aconteceu, com essa questão, né, que a minha pressão começou, né, a ficar desregulada, alta. Então, um dia meu esposo falou para mim, né, Ana, você não acha que está muito pesado trabalho e faculdade? Eu chegava em casa quase 5 da tarde, e aí tinha que ir, né, tinha que ir fazer as tarefas, porque era online, né? Então, eu fazia através do computador as tarefas e as coisas que eram necessárias, que os professores mandavam. Então, quando eu chegava na questão da pressão, que estava alta, né, eu chegava cansada, eu queria deitar. E aí eu percebi que aquele conselho dele foi bom, né, que realmente estava muito pesado para mim, puxado. E aí eu decidi, como eu quero o trabalho esse ano, que eu já expliquei a vocês, né, que eu quero, por conta do projeto. Então, eu decidi trancar a faculdade e deixar para o próximo ano, porque eu não pretendo trabalhar no próximo ano. Então, eu decidi trancar e deixar para o próximo ano. E aí chamei uma pessoa muito amiga minha e tudo, para fazer isso online, porque ainda não tenho muito, não sei lidar muito com a internet, né? As coisas básicas eu sei, mas tem coisas que eu prefiro dar para uma pessoa fazer, porque eu fico com medo de errar. E aí chamei uma pessoa muito próxima minha para trancar, né? Através da internet. E essa pessoa chegou e falou assim para mim: se você quiser, eu posso fazer tudo para você, eu posso fazer os trabalhos, tudo que vier eu faço para você, e você só faz assinar e mandar para a faculdade. E na hora, eu não percebi a gravidade daquele conselho, na hora eu não percebi. Mas porque assim, eu gosto de fazer as coisas por meu mérito, não a pessoa fazer e eu dizer, né, e eu falar que eu fiz. Não, eu gosto de, se eu tiver que fazer uma faculdade, vai ser eu passando, tirando boas notas, né? Eu sempre amei estudar, sempre, desde jovem que eu amei estudar, né? Fazer um parêntese rápido aqui para os pais. Só não concluí uma faculdade na época por conta que meus pais brigavam, então não tinha um clima bom em casa, né? Meus pais brigavam e tudo, eu tive que ir para um pensionato e também não estou aqui acusando meus pais, porque eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Eles vieram de família disfuncional, então a gente sabe como é, né, as coisas. Então,
aí eu não tive aquele clima em casa, né, de incentivo para estudar e chegar a uma faculdade. Mas hoje eu reconheço que foi também minhas escolhas erradas, que apesar de tudo isso eu poderia ter escolhido: "Não, eu vou até o fim, mas vou fazer minha faculdade". Mas enfim, aí eu sempre amei estudar, então eu quero ter o meu diploma porque eu sou capaz. Então, na hora, eu falei assim: "Não, fulano, eu não quero. Eu agradeço, mas eu não quero. Pode trancar, pode fazer, trancar a faculdade". Ele: "É isso mesmo que você quer?" Eu falei: "É isso mesmo que eu quero. Pode trancar". Ele chegou e fez, porque eu não sei fazer, então ele fez por mim, ele trancou, né. E depois que passou, eu estava meditando sobre isso, né. Olha como as nossas escolhas determina aqui neste mundo, né, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade. Porque se eu aceitasse aquela proposta, o que é que ia acontecer? Simplesmente eu estaria na mão do adversário. Por quê? Eu iria mentir, eu iria enganar, né? Os professores iriam pensar que aquele trabalho foi feito por mim, que aquelas coisas estavam sendo feitas por mim, quando na verdade não era eu que estava fazendo. Ou seja, eu ia enganar, eu ia mentir, e o Senhor não ia aprovar, com certeza o meu Pai celestial não ia aprovar essa minha atitude, porque quem engana, quem mente é quem? É o adversário, né? É o adversário. Então, se eu tivesse aceito aquela proposta, eu não quero nem pensar as consequências ruins que eu ia trazer para dentro do meu lar, porque era algo que não era aprovado por Deus. E hoje é que eu parei, há um tempo atrás, que eu parei para pensar sobre isso. Eu digo: olha aí, por que que acontecem as coisas ruins dentro do lar e aí a gente fica sem saber. Ah, por que que eu estou passando por isso? Ah, por quê? Se estava tudo tão bem, tão tranquilo, por que que agora eu estou assim?". As escolhas que a gente faz é que vai determinar a nossa paz, a nossa alegria, ou sofrimento, tristeza, angústia. Então, o que é que eu aprendi com o que é que eu aprendi com isso, né, com essa experiência? Muito cuidado com os conselhos que eu vou dar para uma pessoa e com os conselhos que eu recebo. Essa pessoa que me fez essa proposta é uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que não mede esforço para ajudar os outros, né. Não é para dizer que é uma pessoa que está aí no mundo fazendo coisa errada, aquelas coisas terríveis. Ele não mede esforço para ajudar, mas, né, através dessa pessoa eu recebi essa proposta, que se eu aceitasse, realmente ia acontecer muita coisa triste, porque, se a gente der uma chance, o adversário vai agir na nossa vida. Ele é o nosso acusador. Então, olha olha o conselho que Cristo recebeu de Pedro. "Ah, Senhor, o Senhor não vai fazer isso não, jamais". Quer dizer, na mesma hora Cristo detectou que aquele conselho não vinha de Deus, vinha do adversário. Mas Cristo deixou de falar com Pedro: "Olha, agora eu não quero mais conta com você, agora". Não, Cristo continuou com Pedro e chamou a atenção dele, né. Olha o conselho que Jó recebeu da esposa: "Nega esse Deus e morre". Imagina se Jó aceitasse aquele conselho. O que é que ia acontecer com Jó se ele aceitasse aquele conselho da esposa? Então, gente, é assim, a gente tem que ter cuidado com os conselhos que a gente ouve e cuidado com os conselhos que a gente também passa para as pessoas.
Temos que olhar, pensar, refletir para ver se realmente aquilo é do Senhor. Porque o Senhor diz que o adversário, ele está ao derredor, rugindo, e você acha e você acha que ele vai querer aqueles que estão lá fazendo a vontade dele, está lá, né. Assim como Deus, né, envia os seus mensageiros para alertar aqueles que estão lá nas mãos dele fazendo coisa errada, ele também vem atrás daqueles que estão servindo a Deus, para que caia, para que vá para o sofrimento. Então, é muito perigoso isso. Eu estava pensando, eu estava meditando, gente, como eu escapei dessa armadilha? Porque são coisas sutil, né? Não é uma coisa que assim, ó, vamos roubar ali o banco, vamos fazer. Não, é coisa sutil que você, se você não tiver cuidado, você cai nas mãos do adversário. E aí vem sua vida está uma vida, né, tranquila e tudo mais, e aí você passa a angústia, sofrimento, porque não refletiu sobre aquela escolha que você está fazendo no momento. Eu poderia pensar assim: "Ah, é, deixar ele fazer, não tem nada demais, né". Mas hoje é que eu vejo a seriedade da proposta. Eu me tornaria uma enganadora, uma mentirosa, né, por conta de não refletir na proposta. E confesso que na hora eu não percebi a gravidade, mas eu sempre quis, né, fazer as coisas por minha capacidade, eu sempre quis isso. Então, a resposta que eu dei disse: "Não". Ele ainda falou: "Você tem certeza?" Eu disse: "Tenho, pode trancar. No próximo ano eu vou me dedicar só à faculdade", porque eu amo estudar. Então, eu não ia ter essa alegria, né, de estar ali estudando, aprendendo. Eu não ia absorver os conhecimentos. Como que eu ia absorver os conhecimentos se está tudo sendo feito por outra pessoa? E aí eu não tenho dúvida que viria, o adversário e agir na minha vida. E as coisas lindas que Deus tem para me dar através da minha faculdade, através do meu conhecimento, o Senhor não poderia me dar, porque eu não tinha conhecimento nenhum, eu fiz uma fraude, eu menti, eu enganei. Então, gente, é esse alerta que eu quero dar para vocês, viu? Tenham muito cuidado com as suas escolhas, porque depois, quando a gente faz a escolha errada, as consequências vêm. Outra coisa que eu quero alertar, cuidado que está vindo aí a política. Quando você Se um político vem para você e oferece a você: "Olha, se você me der o voto, eu vou eu vou te dar emprego tal, eu vou te dar tal coisa". Aí ele paga alguma coisa para você, ele te dá, cesta básica, eh, tem várias coisas que eles usam para comprar teu voto. Então tenha muito cuidado, porque esse é ladrão. E se você vende seu voto, você não tem direito de cobrar nada para ele, porque você vendeu, pronto. Ele já te deu o que ele te prometeu, agora ele vai fazer o que quiser. Então tenha muito cuidado com isso, não venda seu voto. Isso é uma armadilha do adversário. Você tem que dar seu voto a uma pessoa que você, né, que você veja a proposta de trabalho e que essa proposta seja em benefício de todos, inclusive nosso, né? Porque se a liderança, né, política investir na educação, na saúde, no transporte, em todas as coisas, vai beneficiar todos nós. Mas se a gente compra, se você vende seu voto, você não tem direito de cobrar mais nada, você vendeu, acabou. Entendeu o perigo disso?
Então, se alguém vier fazer uma proposta indecente, né, de comprar teu voto, de te dar uma cesta básica, de te dar um emprego, é um pecado isso. Você está botando um ladrão para governar o seu país, então não vai vir nada de bom depois dessa cestinha básica, depois desse emprego, não vai vir nada de bom para você nem para ninguém. E as consequências vêm por conta da coisa errada que a gente está fazendo, né? Então, é esse alerta que eu quero deixar, né? Para que a gente tenha muito cuidado com nossas escolhas, e principalmente com conselhos que vêm para a gente, seja a respeito de que assunto for. A gente tem que pensar bem antes de aceitar aquela proposta. E é como o Senhor diz, orai e vigiai. Porque às vezes as coisas não, ela vem assim, né? De uma forma que você pode até achar que aquilo ali é tranquilo, que vai ser uma boa, e na verdade é uma armadilha do adversário. E você vai passar a estar na mão dele. Interessante que eu percebi agora, que já tem mais de um mês, tem uns dias que isso aconteceu, eu percebi agora que a pessoa nem ia poder cumprir com aquela promessa de fazer tudo que disse que ia fazer, o trabalho, isso e aquilo, porque a pessoa tem tanto trabalho, tanta ocupação, que não ia, eu nem sei como é que ia ficar a minha situação, né? Eu agradeci tanto a Deus por isso, por eu não ter caído nessa armadilha e por o Senhor ter me mostrado o perigo da coisa que eu ia fazer, né? Da coisa que eu ia fazer. Triste, muito triste. E a conta vem. Ah, vem. Quando a gente toma uma decisão errada, né? Aí a conta vem. E muitas vezes a gente está passando por coisas tristes, isso e aquilo, e não sabe o porquê. Que fez a coisa errada e né, às vezes nem percebe que foi por aquilo que isso está acontecendo. Muitas pessoas sofrem por ter feito algo de errado, que deu brecha para o adversário trabalhar na sua vida, e depois que está sofrendo nem percebe, aí, por que eu estou passando por isso? O que foi que aconteceu? Não percebe que foi a escolha errada que fez, né? Então é isso, gente. Eu quero deixar esse alerta, né? Que aconteceu comigo, para que vocês possam, né, pensar bem nas decisões que vai tomar na vida de vocês a respeito de qualquer assunto, né? Para não cair na mão do adversário, porque o adversário não tem nada de bom para dar a ninguém, só desmoralizar, sofrimento, essas coisas tristes aí. Mas nosso Pai Celestial, não. Ele tem. É, ele fala na sua palavra, né? Eu tenho planos de bem para você. Ele tem planos de bem para mim. E eu tenho que estar alerta para que eu não faça a besteira, né, de não esperar os planos do Senhor. Porque ele realiza todos os planos que ele tem na nossa vida, ele realiza. Mas a gente tem que ter muito cuidado com nossas escolhas, para que o adversário não atrapalhe, né? Então, que a gente seja como José. José passou por todas as coisas ali, firme, confiando em Deus, e Deus foi lá e realizou o plano que tinha na vida dele, que transformou ele num governador do Egito, né? E é assim, gente. Aqui não é brincadeira, não. A gente tem que estar alerta, alerta para todas as nossas escolhas e os conselhos, né? E às vezes esses conselhos vêm através de quem? Pode vir através de um esposo, da filha, do filho, da esposa, né? De um pai, de uma mãe. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com os conselhos que a gente recebe, para a gente realmente detectar se aquilo ali a gente pode fazer ou não, se é de Deus ou não, né? Para que a gente possa permanecer firme. E também nós temos que ter cuidado com os conselhos que nós estamos dando para as pessoas, para um pai, para uma mãe, para um filho, para o esposo. A gente tem que ter muito cuidado para ver se aquilo realmente vai fazer aquela pessoa feliz, se realmente aquilo vem de Deus ou não, né? Vamos lembrar que o adversário deu o conselho a Adão e Eva e por causa disso eles foram expulsos do paraíso. Então, a mesma coisa é para a gente. Se eu aceitasse esse conselho,
com certeza, eh, eu seria reprovada por Deus. Porque não é isso que ele está me ensinando, a enganar, a mentir, né, não é isso que ele está me ensinando, tá bom? E eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo e até o próximo vídeo.